Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, vigília pascal. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 1 a 12. Hoje, no sábado santo, ou sábado da vigília pascal, durante todo o dia a igreja continua em sinal de guarda e respeito até o momento da solene celebração da vigília pascal. Neste dia, a igreja concede a Santíssima Eucaristia somente como viático, ou seja, em caso de risco de morte. Desta forma, devido ao seu grande esplendor, na linguagem de Santo Agostinho, esta é a mãe de todas as vigílias, visto que é desta noite que nascerá toda ação ritual no decorrer do ano litúrgico com todas as suas vertentes. Nesta noite, a celebração tem início com a bênção do fogo novo, sinal da luz de Cristo que nunca se apagará em nossas vidas. Consequentemente, é do círio pascal aceso no fogo novo, que jamais se apagará, que as velas no interior da igreja vão se acendendo uma a uma. Logo, uma pessoa partilhando com a outra a luz que recebeu de Cristo, significando que ao receber a luz de Cristo, somos todos impelidos a levá-la a quem ainda se encontra nas trevas da escuridão. Diante disso, a proclamação da Páscoa coroa a chegada do círio pascal no presbitério de forma solene. Nesta proclamação, toda a igreja canta o Exultet, como uma espécie de antecipação da Páscoa definitiva de todos os cristãos. E por isso, de certo ponto de vista, o cântico é partilhado entre o cantor e a assembleia do povo de Deus, com estrofes e refrões, deixando claro que desde já a participação deve ser ativa entre quem preside a Eucaristia e o corpo místico de Cristo, que na linguagem conciliar do Vaticano II é chamado de povo de Deus. Também no Catecismo da Igreja Católica, ela é chamada de lavoura, redil, grei, construção, Jerusalém Celeste, enfim, uma citação do Catecismo 753. Portanto, nesta vigília é proposta 9 leituras com seus respectivos salmos. Assim, percorre-se praticamente toda a história do antigo Israel, a fim de que todo o povo presente participe e comungue dos mesmos frutos espirituais que Deus concedeu em todo o tempo da história aos seus filhos e filhas. E para esta ocasião, São João Paulo II diz que as leituras litúrgicas da vigília pascal unem 2 elementos entre si, o fogo e a água. O elemento do fogo, que dá a luz, e o elemento da água, que se torna a matéria do sacramento do renascimento, isto é, do santo batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Citação de São João 3,5. A passagem dos israelitas através do Mar Vermelho, ou seja, a libertação da escravidão do Egito, é figura e como que antecipação do batismo que liberta da escravidão do pecado. Citação do Papa São João Paulo II, homilia de 29 de março de 1997. E por esta razão, a riqueza maior de todos os frutos espirituais da Igreja de Cristo se encontra nesta solene vigília, a qual narra-se o caminho em que Deus tanto cuidou e preparou o seu povo para obter as graças eternas da salvação a partir de seu Filho unigênito, o qual vence o pecado e a morte. Com efeito, na sexta-feira da Paixão, ressoa-se um sentimento de tristeza em todos os apóstolos, uma vez que ainda não tinham compreendido todas as palavras que Jesus havia dito a eles enquanto estava junto com eles. Evidentemente que Jesus os alertou a todo instante que ele precisaria sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos e mestres da lei, e depois iria até morrer. Mas apesar de tudo isso, ele também havia dito com frequência que ele iria ressuscitar dos mortos após 3 dias. Veja
como é importante ouvir com atenção todas as palavras que Jesus anuncia constantemente em nossas vidas. Por vezes, Jesus declara inúmeras bênçãos no tempo presente ou mesmo de forma profética. Portanto, se caso não houver a devida recepção da palavra de Jesus com atenção em um ambiente de fé, de nossa parte, pode ser que aconteça algo parecido. E podemos assim imaginar coisas diferentes daquelas que Jesus quer que realmente vejamos e experimentemos. Veja que mesmo sendo apóstolos, mostraram como eram frágeis em relação a alguma particularidade de suas vidas, quando estavam assim com Jesus. Não seria interessante também nós aprender com as dificuldades deles? Constantemente Jesus quer falar aos corações de todas as pessoas, mas é preciso dar a devida atenção à mensagem salvadora que Jesus nos comunica com o intuito de que tomemos posse mediante as graças que nos são comunicadas em sua palavra. Veja que São Paulo, ao escrever aos Romanos, faz questão de ressaltar que a nossa união com Cristo deve ser total, e não algo que pareça ser parcial ou mesmo fictício. Ele diz que fomos batizados na morte de Cristo, significando que devemos padecer as mesmas dores de Cristo, para que da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, também nós um dia estaremos na glória de sua ressurreição. Contudo, até que chegue este dia na vida de cada pessoa, conforme os desígnios de Deus, devemos ficar atentos com o que o Espírito diz às igrejas. De fato, esta é uma linguagem do livro do Apocalipse, no qual, segundo, devemos ficar atentos ao que o Espírito diz às igrejas. Ficar sempre em estado de vigília, pois Deus sempre quer nos comunicar algo, principalmente em sua palavra transformadora. Uma das máximas considerações de São Paulo é esta: mortos para o pecado e vivos para Cristo. Diante de tudo isso, consideremos agora a boa nova do Evangelho de hoje, que coloca no centro de toda a temática o maior pilar da fé cristã, ou seja, a ressurreição de Cristo. Note que o cenário do Evangelho enfatiza com riqueza de minúcias a ação da força da ressurreição de Cristo na vida de algumas mulheres que foram até o túmulo de madrugada. Interessante notar como dois homens vestidos de brancos, com vestes resplandecentes, avisa a elas o fato novo que ocorreu, de forma assim a exortá-las. Diz a elas: por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? A ressurreição de Jesus é a vitória de Cristo sobre todo o pecado e a morte. Devemos sempre nos recordar desta máxima. Devemos, de agora em diante, buscar experimentar a ressurreição de Cristo desde já e imitar o exemplo daquelas primeiras mulheres. E mesmo que ainda não soubessem exatamente o que aconteceu com Jesus, mesmo assim, elas vão anunciar a boa nova aos seus irmãos, a fim de que eles também obtenham nova esperança em suas vidas. O Papa Paulo VI assim se expressou em uma de suas homilias durante a Vigília Pascal: se realmente queremos tornar leve o jugo de Cristo, certamente não usaremos os meios para carregá-lo mal ou sacudi-lo de nossos ombros. Se o desejamos, como ele o definiu, doce, leve, ou seja, fonte de energia, confiança e vida, devemos carregá-lo com lealdade, consistência, compreensão, ou seja, com todo o nosso coração. A alegria pascal é, portanto, o sentimento de que ser cristão não é uma coisa vã, mas um princípio de vida nova e de esperança que nunca morre.
Citação do Papa Paulo VI, homilia de 17 de abril de 1965. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.